Amém, meus queridos irmãos? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Gálatas 4:4. Você encontrou? Não? Eu espero um pouquinho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Curve suas cabeças, vamos orar. Pai querido e eterno, nós bendizemos o Senhor, louvamos o Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E aqui nós estamos, diante da tua santíssima palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração de uma maneira viva, como o Senhor tem falado. Ministra as nossas vidas, para que nós venhamos sair daqui nessa noite cheios do teu Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O verdadeiro significado do Natal. Você deve saber, meu querido irmão, minha querida irmã, que Natal é uma palavra que diz respeito ao nascimento. Tá? Então, quando você completa aniversário, ali é uma data natalícia. Natal significa, diz respeito ao nascimento de uma pessoa. Mas o Natal também é uma festa, digamos assim, universal. Uma festa universal que se refere à natividade de Jesus Cristo. Isso seria o conceito do verdadeiro Natal. A data convencionada, a data encontrada foi que dia? Dia 25 de dezembro, não é isso? Comemora-se o Natal, então, no dia 25 de dezembro. A data convencionada foi essa, para que nós venhamos celebrar o Natal, no dia 25 de dezembro. Não há necessidade, meu querido irmão, de você ser um cristão, ou de ser um verdadeiro cristão para celebrar o Natal. Pessoas sem nenhuma religião, que não professam fé, que não confessam fé em nada, celebram o Natal. Porque o Natal, ao passar dos anos, ele foi perdendo o seu verdadeiro significado. Não é isso que tem acontecido? Então, não necessariamente você precisa ser um cristão ou um verdadeiro cristão. Porque o Natal, ele tem outras motivações. Nós podemos dizer nessa noite que existem dois natais. O Natal que o mundo celebra e o Natal que a Bíblia nos apresenta. E antes de nós chegarmos no Natal que a Bíblia nos apresenta, nós precisamos entender um pouquinho o Natal que o mundo celebra, para ver se você talvez não está celebrando esse Natal, pensando que está celebrando o Natal bíblico. Então não necessariamente precisa ser um cristão para celebrar o Natal, porque entraram outras motivações nesse dia de festa e de alegria. E essas motivações têm furtado o brilho do Filho de Deus. Essas motivações têm roubado o lugar de Jesus Cristo no Natal. Essas motivações que entraram no meio estão tirando o foco. E muitas pessoas não têm mais entendido qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. E assim, muitas vezes, Jesus Cristo acaba sendo a pessoa secundária, ou na boca de alguns, na mente de alguns, no coração de alguns, Jesus Cristo acaba sendo uma coisa desnecessária, algo que vem a sobrar. Porque na vida de muitas famílias, Jesus não faz parte do Natal. Mas existem outros personagens aí que adentraram no Natal. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para essa data, dia 25 de dezembro, nós vemos que no Egito, Horus, que era filho de Ísis, nascera no dia 25 de dezembro. Quando nós olhamos para o hemisfério norte, nós vemos a festa da luz,
que acontecia no dia 25 de dezembro. Era uma comemoração pagã que celebrava um solstício, um dia que ia se aproximando, um dia mais longo que vencia sobre a escuridão, o dia do sol invicto. Quando nós vemos isso aí, quando entrou então na igreja essa data? No século IV. No século IV, Constantino oficializou essa data como uma data comemorativa oficial da igreja. É muito interessante nós pontuarmos isso, porque se você procurar para entender, você vai ver que o símbolo de Constantino é o símbolo do sol invicto. Então ele pegou uma data pagã e adaptou para a igreja. E a igreja celebra no dia do sol invicto o nascimento de Jesus Cristo. Pastor, tem algum problema então celebrar nesse dia o Natal? Não, eu não vejo problema nenhum celebrar no dia 25 de dezembro, com a motivação correta, porque nós não conseguimos chegar. Eu poderia chegar aqui nessa noite para vocês e dar diversos apontamentos de teólogos e bons teólogos que tentam se aproximar da data que Jesus nasceu, mas é algo que o Pai Eterno não quis revelar na sua Escritura. O dia é exato, mas a comprovação total e plena de que ele nasceu é verdadeira. O dia nós não sabemos. Então, meus queridos irmãos, esse Natal infantilizado como nós conhecemos, com o bom velhinho, com o Papai Noel, cheio de tudo isso, isso é muito recente. Esse Natal surgiu no século XIX. Para vocês terem uma ideia, a igreja nunca celebrou o Natal. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja sempre celebrou a Páscoa. Não que o Natal ou o nascimento de Cristo seja menos importante que a sua morte e ressurreição. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja nunca celebrou o Natal, a ponto de, no século XVII, os puritanos proibirem a celebração do Natal, porque tinha vínculo com festa pagã. Esse é, então, o Natal do comércio, o Natal do século XXI, o Natal que, inclusive, as pessoas não sabem mais o que significam os seus símbolos. Na verdade, o Natal perdeu completamente o sentido. O Natal do século XIX não é o mesmo Natal do século XXI. Essa compulsão por comprar, gastar e ser feliz a todo custo, e expressar uma alegria que talvez você não está sentindo, isso não é o verdadeiro Natal, o Natal bíblico. Na verdade, meus queridos irmãos, isso é uma grande forçação de barra para a igreja. Nós não sabemos ao certo qual é a data do nascimento de Jesus, por isso não há problema em celebrar no dia 25 de dezembro, e nós nos aproximamos desse dia, hoje, dia 23 de dezembro de 2020, não tem problema, desde que a motivação do seu coração e no seu entendimento sejam corretas, estejam corretas. Jesus Cristo precisa ser o centro dessa celebração, não só nesse dia, mas de todos os dias da nossa vida. Nós precisamos celebrar o Natal cristocêntrico, e não esse Natal infantilizado que nos vendem. Nós precisamos não apenas relembrar nesse dia, mas tirar esse dia então, para ver o plano de Deus, o plano da salvação de Deus. Aquilo que começou com uma promessa, se transformou em uma gravidez, depois um bebê nasceu, e 33 anos aproximadamente depois, este homem grita na cruz, tetelestai, um termo contábil, que significa está pago completamente. Amém. O Natal é para nós lembrarmos e vermos o plano do Senhor Jesus Cristo de redenção para a minha e para a sua vida. É muito bom, meus irmãos, essa data, se reunir com os familiares, trocar presentes, trocar abraços, palavras bonitas, né? O pessoal gosta de colocar uva passa em tudo, não tem problema, coloca, faz uma panelinha separada, eu não gosto, irmãos, mas coloca uva passa em tudo, não tem problema nenhum.
Mas isso não é o Natal. Isso não é o Natal. Porque nem todos têm condições de participar de uma ceia, que talvez você tenha condição. Nem todos têm essa condição. E essas pessoas então não estão celebrando o verdadeiro Natal. Nós precisamos entender que o Natal é Jesus. É focado em Jesus. É o nascimento de Jesus. Para que o nascimento de Jesus nos fez reviver. E a morte de Jesus nos fez viver uma vida eterna. Jesus nasceu para que nós vivêssemos para Ele e com Ele eternamente. Nós precisamos olhar então dessa maneira. E o apóstolo Paulo está falando sobre aqui o sentido do nascimento de Cristo. O verdadeiro Natal é o nascimento do Rei dos Reis. Esse é o verdadeiro Natal. O Natal é uma festa de grande alegria. Irmãos, foi anunciado por um anjo. Os pastores estavam no pasto. Os pastores estavam fora. O anjo chega para os pastores e diz: olha, hoje na cidade de Davi nasceu aquele que havia sido prometido. E a Bíblia vai dizer nessa narrativa que depois da mensagem do anjo, abriu-se o céu, e milhões e milhões, milhares e milhares de anjos começaram a cantar glória a Deus nas maiores alturas. O Natal bíblico é um Natal de grande alegria, de grande festa, mas que não está relacionado a um consumismo. Ele extrapola o ter. O Natal bíblico é ser e não ter. O Natal bíblico não está condicionado a ter algo, e sim a ser algo. Não está condicionado a ter algo superficial e perecível, mas sim fazer parte da família de Deus, pois nós fomos adotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso disse o anjo: não tenham medo, porque trago boas novas de grande alegria para todo o povo. O Natal que o mundo apresenta é um Natal seletivo, é um Natal de uma minoria, é um Natal de propaganda de margarina, de família de propaganda de margarina, que todo mundo acorda de manhã feliz, suquinho de laranja e tal. É um Natal vendido. O Natal que a Bíblia apresenta é um Natal que não faz acepção, não faz distinção. É Jesus Cristo explodindo, é a mensagem de Jesus explodindo no nosso coração, é o Evangelho nascendo em nós, é a vida nova chegando, é a alegria da salvação. Esse é o Natal que a Bíblia apresenta, e essa foi a mensagem do anjo, dizendo: é uma mensagem de alegria, de boas novas, de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, diz o texto. O Natal nós devemos lembrar que Cristo continua sendo o Senhor das nossas vidas, e não tem como você querer receber o Senhor Jesus como Salvador sem que Ele seja o Senhor da sua vida. E muitas pessoas estão assim, querendo receber Jesus como Salvador, mas continuam querendo ser senhores da sua vida. O Natal, a primeira mensagem do nascimento de Jesus, já veio o anjo dizendo: olha, não tem meio termo, não tem 50% aqui, 50% ali. Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele também é Salvador. Devemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo com entusiasmo, com gratidão e louvor nos lábios. Aqueles pastores abandonaram tudo e foram ver o menino na manjedoura. Eles abandonaram o que eles estavam fazendo e foram em direção ao Salvador. Natal é isso. Natal é parar tudo o que está fazendo e ir em direção a Cristo, porque ali existe o que há de mais precioso no mundo. O Natal foi planejado na eternidade, foi prometido no tempo, foi anunciado pelos profetas, e como nós lemos aqui no texto, foi cumprido na plenitude dos tempos. Deus entrou em nossa história
O Natal é isso. Deus vestiu a nossa pele. Deus não veio só para caminhar ao nosso lado, mas Deus nasceu para ser o nosso substituto. E no que o Filho unigênito de Deus nasceu para ser o nosso substituto? No castigo que hoje nos traz a paz. Amém. Ele foi feito maldição por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos substituiu naquela cruz, Ele nos substituiu na coroa de espinhos, Ele nos substituiu nos cravos da lança transpassada, Ele nos substituiu quando bebeu fel ao invés de água. Ele veio para assumir a forma de homem, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para ser humano como fomos e Deus como Ele foi também, para nos substituir, porque nós precisávamos dele, nós carecíamos dessa tão grande salvação, que é Jesus Cristo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Veja que o apóstolo Paulo, ele usa aqui o verbo chegar, e esse verbo, meus irmãos, é justamente para anunciar a chegada daquilo que foi prometido, daquilo que foi outrora anunciado na Escritura, isto é, a chegada de um tempo novo. O que é o Natal? O que é o nascimento de Cristo? É o anúncio de que o jogo virou, é o anúncio de que se encerrou uma fase e começou outra, é o anúncio de que começou um novo tempo. Amém. Por isso o apóstolo Paulo diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Jesus não nasceu por acaso, Jesus não veio por acaso, Jesus não veio naquele momento da história por acaso. Foi quando cumpriu-se aquele tempo pré-determinado por Deus. Deus falou: agora vai o meu filho, agora eu envio o meu filho. É a chegada do novo tempo, o tempo messiânico, é a chegada do Filho de Deus, Jesus Cristo. E essa expressão, plenitude do tempo, é muito importante nós entendermos, porque ela indica a chegada de um tempo escatológico e messiânico, encerrando um longo período de tempo de espera da humanidade. E por que é que Jesus Cristo se apresentou? Por que é que Jesus Cristo nasceu? Vai em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, e veja o que está escrito: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, tudo que os elementos que estão no céu como na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Por que é que Jesus Cristo nasceu? Qual é o objetivo de Jesus Cristo? Fazer convergir tudo que existe, fazer reconciliação com tudo que existe, porque nós estávamos em inimizade com Deus, nós andávamos de mal com Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos despojados da glória de Deus, e precisou Cristo, o Filho unigênito de Deus, vir à terra para convergir, trazer a paz. Quando Cristo vai se despedir dos seus discípulos, Ele não diz: deixo-vos uma BMW, deixo-vos milhões em ouro, Ele diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus Cristo deixa a reconciliação. Por isso que hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus Cristo nasceu. Isso significa que no tempo pré-estabelecido, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que emerge no meio da humanidade para trazer liberdade. Cristo não só reconciliou, mas Cristo veio, Ele nasceu para nos libertar. Entenda, o Filho, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Infinito, foi limitado no corpo de um bebê. Aquele que segura o universo na sua mão, flutuou dentro do útero de uma virgem.
aquele que criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, teve a fralda trocada por uma jovem, foi embalado por um homem com as mãos calejadas, aquele que a Bíblia diz que segura um cetro de justiça, trocou o seu cetro de justiça por um martelo e um cinzel na carpintaria, aquele que a Bíblia diz que caminha sobre que a terra é estrado dos seus pés, pisou no chão empoeirado na Galileia. Jesus Cristo nasceu, se limitou em forma humana para nos libertar da escravidão do pecado. Ele nos traz uma libertação. A mensagem do Natal é essa: libertação. Gálatas 4, versículo 5: para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja Efésios, capítulo 1, versículo 7 e 8. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A mensagem do Natal é a mensagem de libertação, de alforria. Cristo nasceu para nos trazer uma nova vida. Jesus Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O Natal, o nascimento de Jesus é a comprovação de que a Bíblia é verdadeira. Séculos antes, Isaías vai dizer o seguinte: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá um filho e lhes chamará Emanuel. Foi lido aqui na frente: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Miqueias capítulo 5, versículo 2: e você, Belém, não é contada entre as maiores cidades de Judá, mas é de ti que sairá o Messias. O Natal é para comprovar que Jesus Cristo, que a Bíblia é real. O Natal bíblico também, ele traz uma mensagem escatológica. O Natal bíblico traz uma mensagem escatológica. Deus Pai envia o seu Filho Jesus para salvar a humanidade imersa no pecado. Com essa iniciativa, Deus então atinge o tempo da plenitude. Por isso que nós dizemos que estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos, ou o último tempo se iniciou no nascimento de Jesus Cristo, naquela estrebaria. O último tempo se iniciou quando cumpriu-se a plenitude do tempo e Jesus Cristo nasceu. Deus irrompe diretamente na história da humanidade com um evento chamado Jesus. E os anjos proclamaram, magos vieram visitar e trouxeram presente. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Ouro é presente que se dá para rei, incenso para sacerdote e mirra para profeta. Ele foi honrado desde o seu nascimento como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido. Deus irrompe diretamente na história da humanidade e o choro de Jesus então vem ao mundo. Choro esse que mais tarde seria substituído por palavras de vida eterna, por palavras que trazem vida. Agindo desta maneira, então, realiza-se a ação escatológica com a humanidade. O Natal, ou melhor, o nascimento de Cristo, completa uma nova etapa na vida e na história da humanidade, dando início ao que nós chamamos hoje de últimos dias. A expressão plenitude do tempo sublinha o caráter histórico e escatológico da encarnação de Jesus Cristo, a qual acontece em um ponto preciso da história, que Deus assim determina. A expressão plenitude do tempo confirma a esperança da humanidade pela salvação. Porque Jesus nasceu, nós temos esperança de redenção.
Porque Jesus nasceu, nós temos esperança de salvação. Porque Jesus nasceu, a obra foi completada, designada por Deus. Meus irmãos, não existe maior expressão de amor do que alguém vir lhe visitar. E essa semana, dia 19, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha cunhada nos pregaram uma peça. E fizeram mais de 2.200 quilômetros. E foi tudo armado. Não me falaram nada. Eles mandavam na estrada foto do Douglas trabalhando. E eu dizia assim, mas meu Deus, ainda está trabalhando, vocês já deveriam estar viajando. Me ligaram, está onde? Falei, espera um pouquinho que eu já ligo para você de novo, porque eu pensei que ele estava lá, ele já estava na frente da minha casa quando eles me ligaram. Eu demorei mais de 40 minutos para retornar a ligação, porque o pastor é assim, sai, vai encontrando, e eu fiquei conversando com as pessoas na fila do banco. Falei, meu Deus, eu falei que já ligava para o Douglas. Liguei para o Douglas e eles começaram a dizer, mas onde é que você está? Eu falei, bom, eu estou aqui fazendo levantamento das cestas básicas, e eles começaram a buzinar. Mas sai para fora. Eu falei, sai para fora onde? Eu não estou em casa. Nós estamos na frente da sua casa. O amor, a saudade, fez com que eles rompessem qualquer dificuldade, qualquer distância, e vieram nos visitar. Não só eu, mas também minha esposa e meus filhos. Eu gostaria que nessa mesma lógica, você lesse um texto comigo, aí na sua Bíblia, em João, capítulo 3, do 16 ao 18. Nós já estamos encerrando. Eu gostaria que nesse mesmo pensamento, você agora visse que Deus não poupou esforços para enviar o seu Filho unigênito para nos salvar. João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é que nós podemos dizer que é o Natal? Qual é a mensagem do Natal, senão Jesus Cristo? Cristo é o sentido, Cristo é o significado. O seu nascimento nos trouxe boas notícias de grande alegria. A sua morte nos trouxe redenção completa. A sua ressurreição nos dá poder para viver. E a sua ascensão aos céus garante que a sua obra foi completa e aceita pelo Pai, e nos dá então a esperança da sua volta. A promessa da sua volta nos dá a esperança da consumação de todas as coisas. Isso é o verdadeiro Natal, Jesus Cristo. Cristo é suficiente. Esse Natal que o mundo prega é uma festa pagã que os cristãos não devem celebrar. Eu não estou dizendo que você não pode festejar, trocar presente, comemorar no dia 25, nada disso. Você pode fazer tudo isso, mas lembrando de quem é o centro, Jesus. Lembrando de quem deve ser honrado, Jesus. Lembrando de como você deve honrá-lo, como os magos que honraram ele como rei, como sacerdote e como profeta, entregando a ele o melhor que eles tinham. O Natal não se trata de nós, mas sim de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar nesse momento. Pai querido e eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu poderoso nome. Sê conosco e que, ó Deus, haja somente espaço para o Senhor na nossa vida. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu desejo